Shabbat Shalom a todos. O tema dessa mensagem é chegando a tempo. Chegando a tempo. Senhor nosso Pai, que o Senhor possa me capacitar a passar essa mensagem, as tuas instruções para cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, que eles possam receber a porção que cabe a cada um deles e entender o que o Senhor ministrou a mim e a minha esposa ao longo dessa semana. Em nome de Yeshua, nós dependemos do Senhor para todas as coisas. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem, chegando a tempo. Nessa paraxá 22, Vaekel, ele reuniu, nos ensina sobre a oportunidade que foi dada a todo o povo de Israel de poderem participar da construção do Mishkan e de tudo referente a ele. Hashem ofereceu a oportunidade para que as pessoas levassem o que elas possuíam e tivesse disposto, desejassem entregar com o seu coração voluntário para este santo empreendimento. Como nós lemos no livro de Shemot, capítulo 35, versículos 20 a 29, muitas pessoas, homens e mulheres com o seu coração voluntário, com o coração disposto, decidiram entregar a Hashem o que elas tinham. Algumas entregaram daquilo que havia recebido dos seus senhores no Egito, ouro, prata, bronze. Outros entregaram tecidos, peles. Outras pessoas entregaram as suas próprias habilidades, seus dons e talentos. Fios foram fiados por mulheres hábeis. Outros entregaram madeira de acácia. Não é uma situação comum uma pessoa transportar madeiras pesadas, principalmente pelo deserto. Entregas diversificadas, tudo para o serviço de Hashem. O fato é que o sobrenatural de Hashem estava agindo sobre o povo de Israel antes deles se apresentarem com um coração disposto a ajudar no projeto que foi o Mishkan. E aquelas pessoas que foram movidas em seus corações sabiam que aquele chamado era para a vida delas e se apressaram em servir ao Senhor. Os líderes entre o povo de Israel ficaram responsáveis pelo óleo sagrado, pelas pedras preciosas do peitoral do sumo sacerdote, pelas especiarias. Os líderes são responsáveis para proverem, para entregar o óleo sagrado, o óleo para iluminação, para entregar o precioso para o serviço a Hashem, para que o povo possa usufruir do melhor proveniente de Hashem. Eu sei que isto não é uma tarefa simples e oro por todos os líderes desses dois ministérios, Beit Shalom e o Som do Céu, para que todos eles possam compreender a importância do seu chamado e possa ter forças e coragem para obedecer a este chamado feito por Hashem. Hoje também existem pessoas que contribuem com a obra de Hashem, entregando parte que recebe através do Senhor por intermédio do seu trabalho, sua herança. Outras pessoas oferecem os seus dons, seus talentos, valores que não temos como mensurar, não temos como quantificar.
Pessoas no deserto carregavam madeira de acácia, talvez sem saber qual seria a utilidade que teria carregar aquele peso. Assim, muitas pessoas estão caminhando nessa terra, carregando um peso que talvez não compreendam bem o motivo. Peso do amor ao próximo, peso por salvação de almas. Aquelas pessoas no deserto, com o seu coração disposto, contribuíram da forma que elas podiam, com as suas doações, com seus valores, com suas doações de dons e talentos, para realizar aquela obra de Hashem, a obra de edificação do tabernáculo móvel. Sem essas doações, não seria possível realizar a obra de Hashem. E assim também é conosco, até os dias de hoje. Precisamos de pessoas com seus corações dispostos a pagar um preço para edificar o reino de Hashem nessa terra. No deserto ali, nem todas as pessoas contribuíram. Mas todos, sem nenhuma exceção, usufruíram da presença do Senhor naquele lugar. Entretanto, a Ruach HaKodesh deseja chamar a nossa atenção para um grupo peculiar, um grupo específico de pessoas. Então preste atenção. Shemot, Êxodo capítulo 36, versículo 6. Então Moshe deu uma ordem, repetida em todo o acampamento. Os homens e as mulheres não devem apresentar mais ofertas para o santuário. Desse modo, o povo foi impedido de fazer contribuições adicionais. Esse grupo de pessoas, eles demoraram para tomar as suas decisões. Se atrasaram para atender o chamado nobre de Hashem. E foram impedidos, posteriormente, de fazer as suas contribuições. Diferentemente dos outros homens e mulheres, que logo que foram convidados por Moshe, tiveram seus corações movidos de forma ardente e se apresentaram rapidamente para participar na construção daquela obra extraordinária, da construção do Mishkan, o tabernáculo móvel. Não sabemos ao certo porque aquelas pessoas se atrasaram, eu não sei. Talvez tiveram dúvidas no seu coração a princípio, talvez decidiram participar posteriormente por ver outras pessoas fazendo isso, ficaram ali envergonhadas, puxa vida, está todo mundo participando, só eu de fora, eu vou fazer alguma coisa aqui para não chamar tanta atenção. Não sei. Poderiam ser movidas por pensamentos como, olha a quantidade de gente que foi contribuir. Se eu não levar nada, o que vão pensar de mim? Não sabemos. O fato é que aquelas pessoas foram impedidas de trazerem suas ofertas. Suas contribuições adicionais foram impedidas. E eles não puderam participar da construção nessa terra daquela obra sobrenatural com a presença da Ruach HaKodesh. Perderam a oportunidade porque chegaram atrasados. Lamentavelmente, existem situações que fazem com que as pessoas se atrasem no que elas precisam fazer. E muitas vezes elas se atrasam até para atender o chamado de Hashem para suas vidas. Algo nobre.
Não sei qual foi a reação daquelas pessoas que não puderam contribuir, que ficaram com suas dádivas nas suas próprias mãos. Talvez elas tenham ficado entristecidas porque levaram muito tempo para compreender a importância daquela obra e tomarem a sua decisão de participarem daquela obra de Hashem. Uma honra imensa. A Ruach HaKodesh deseja nos ministrar hoje que, se estivermos presos com os nossos próprios projetos, com dúvida, se estivermos presos no nosso próprio entendimento, podemos demorar demais para compreender os projetos de Hashem. E com isto podemos demorar para atender ao chamado de Hashem. Quando Hashem nos concede a oportunidade de participarmos de algum projeto dele, precisamos confiar com todo o nosso coração e atender a convocação de Hashem o mais rápido possível. Hashem tem nos chamado para sermos um modelo de Yeshua nessa terra, um modelo para as nações. É para esse motivo que nós fomos separados. Um povo separado. E aonde isso começa? Dentro do nosso lar. Com a nossa família. Dentro da nossa congregação. E se estende. Segue para dentro do nosso trabalho, através da nossa vida, nossa escola. E onde quer que nós estejamos nessa terra. Nós temos sido chamados para sermos intercessores, para lutarmos por almas, por vidas, com amor, para cooperarmos com a obra de Hashem nessa terra. Uma grande honra para a nossa vida. Mas muitas pessoas ainda acreditam que tudo isto pode esperar. Entretanto, precisamos entender que quando decidirmos fazer isto, podemos não conseguir tempo para fazer depois. Tudo está mudando muito rapidamente, aos olhos de toda a terra. E eu acredito que muito em breve só teremos tempo para lutar por nossa própria vida, para tê-la como despojo. E ainda assim, se conseguimos nos manter vivos, nos alegrar no Senhor. Eu ouço muitas pessoas dizendo que gostariam que Yeshua voltasse rápido para seguirem com ele. Mas será que isto não é apenas para aliviar a sua própria dor? O seu sofrimento? Será que este pensamento é nobre e está comprometido com a vontade de Hashem para a sua vida? Será que essas pessoas deixariam sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, pessoas que ainda não alcançaram o conhecimento da verdade de Hashem através de Yeshua? Veja o que Shaul HaShaliach nos ensinou. Filipenses, capítulo 1, versículo 23 e 24. Encontro-me em um dilema. Meu desejo é partir e estar com o Mashiach, o que é muito melhor. Porém, por causa de vocês, a necessidade maior é permanecer no corpo. Qual é a sua escolha? Partir ou ficar nessa terra e participar da obra de Hashem? Trabalhar para encontrar as ovelhas perdidas da casa de Israel? A sua resposta é pessoal e pode mostrar a você mesmo
como estão os seus valores e as suas prioridades. Muitas pessoas ainda não estão dando conta, não conseguiram compreender de forma clara sobre o chamado de Hashem para suas vidas. E a Ruach HaKodesh nos adverte para estarmos prontos, para sermos rápidos. Precisamos estar prontos para nos encontrarmos com Yeshua, se assim for a vontade de Hashem. E prontos para aceitar o chamado de Hashem com confiança nele, ainda que não saibamos os detalhes deste plano. Porque o Senhor é bom e tem o melhor para cada um de nós. Shlomo procurou o melhor profissional, o mais gabaritado construtor da época para fazer o templo, que levaria o nome de Hashem, nome sagrado. Um excelente profissional. Construiu também sua casa e as casas para suas esposas e seguiu construindo. Construindo outras coisas, construiu os templos para outros deuses estranhos, para algumas das suas esposas, e adorou com elas. Lá naquele lugar, afinal, Shlomo não queria conflito com as suas esposas. Ele acreditava que a sua vida, o seu reino nunca seria abalado, afinal ele havia dedicado tempo ali para a construção do templo sagrado de Hashem, coisa que ninguém havia feito, imagina. Mas o tempo passou. O reinado dele havia acabado e ele nem havia sequer percebido. Malahim Aleph, 1 Reis, capítulo 11, versículo 11. Então Adonai disse a Shlomo: uma vez que é isto que está em sua mente, e você não guardou meus mandamentos e minhas ordenanças, aos quais determinei que você obedecesse, retirarei o reino de você e o darei a seu servo. Shlomo poderia ter se prostrado em arrependimento, mas se levantou em fúria para perseguir e matar o seu servo. Ações. Shlomo recebeu um reino de paz, mas com o passar do tempo, ele se afastou do Senhor e com as suas próprias ações recebeu sobre ele uma guerra. Melahim Aleph, 1 Reis, capítulo 11, versículo 14. Adonai levantou um adversário contra Shlomo, Hadad, o Edomi, da linhagem real de Edom. E mais. Melahim Aleph, 1 Reis, capítulo 11, versículo 23. Deus levantou outro adversário contra Shlomo, Rezon, o filho de Eliada, que havia fugido de seu senhor Hadad-Ezer, rei de Zovav. O mal existe e é grande nessa terra e deseja nos atacar, nos matar, mas a nossa obediência em viver pelas instruções de Hashem através da Torá traz sobre nós a presença de Hashem, que tem nos guardado e nos livrado de todos esses males. Os adversários de Israel sempre existiram, mas Shlomo foi protegido enquanto foi fiel para com Hashem, enquanto ele viveu pelas Escrituras Sagradas. Melahim Aleph, 1 Reis, capítulo 5, versículo 4, nas demais, versículo 4, capítulo 4, versículo 24. 1 Reis, capítulo 5, versículo 4. Nas demais, capítulo 4, versículo 24. Ele, Shlomo, governava
toda a área do rio Eufrates, desde Tissar até Azá. Ele esteve acima de todos os reis desse lado do rio e tinha paz com toda a vizinhança em todos os lados. Hashem é fiel à sua palavra. E se vivermos em conformidade com as Escrituras Sagradas, Hashem estenderá sobre nós esta fidelidade. Hashem não tem nenhuma obrigação, nenhum compromisso para seguir ao nosso lado quando nós não andamos com Ele. Você entenda isto. O tempo de paz de Sholomo havia passado e ele não percebeu. Talvez você tenha se apartado dos caminhos do Senhor, mas ainda colhe frutos bons, benesses, de um tempo de oração, de dedicação a Hashem. E eu digo para você, se volte para o Senhor, enquanto isto ainda é possível. Hoje ainda há tempo de correr e fazer parte do grande projeto que Hashem tem para a sua vida. Que em nome de Yeshua você esteja pronto para realizar aquilo o que Hashem tem te convocado para fazer. E certamente as bênçãos do Senhor alcançarão a sua vida. E você poderá seguir firme, de pé, com a cabeça erguida, para alcançar as promessas de Hashem para a sua vida. Sholomo acreditou na sua capacidade. Desviou-se um pouco por dia. Talvez sem perceber. E as consequências chegaram. A sentença não chega imediatamente quando nós nos desviamos dos propósitos de Hashem. E isso tem confundido muitas pessoas nessa terra. Hoje você está sendo convocado para não perder mais o seu tempo vivendo por vaidades, mas para viver em virtude, fazendo o que é reto e justo diante de Hashem, da forma que Ele, Hashem, estabeleceu. Às vezes, diante de uma adversidade, pessoas podem perder a noção real do quanto Hashem as tem guardado, protegido, cercado de graças, piedade. E nós precisamos sempre nos lembrar de todo o bem que o Senhor tem nos proporcionado, da onde o Senhor nos tirou. E não podemos nos habituar com o pecado, com a mentira, com o erro, com o engano. Não podemos seguir prejudicando de forma deliberada outras pessoas, porque tudo que fizermos nessa terra produzirá uma reação sobre a nossa própria vida. Não cave buraco para outras pessoas, para que você não venha a cair você mesmo nestes buracos. Leis que existem no universo, determinadas, estabelecidas por Hashem. Hoje Hashem nos convida para ouvirmos e darmos atenção ao seu chamado. Para nós nos pormos de pé, com a nossa cabeça erguida e seguirmos na direção à sua obra de salvação através de Yeshua. E precisamos ser rápidos, para não perdermos a curta janela de tempo que ainda existe, que Hashem nos concedeu, porque o tempo se abrevia e muito
rapidamente. Shlomo recebeu sabedoria para realizar o que precisava e, como rei de Israel, ele deveria conhecer e viver pela Torá. Quem poderia falar e alertar Shlomo, o homem mais sábio da terra, sobre as suas associações em casamentos contrários às instruções da Torá? A quem Shlomo poderia ouvir para saber que estava colocando a sua vida, o seu reino, a sua própria alma em risco? Devemos sempre questionar se estamos acessíveis para recebermos as devidas correções provenientes de Hashem. E precisamos viver pelos preceitos das Escrituras Sagradas, pela Torá. Mas como podemos fazer isso sem estudar, sem conhecer as Escrituras Sagradas? Se você quiser ouvir o que Hashem quer falar e buscá-lo com todo o seu coração, acredite, você encontrará o Senhor e Ele falará com você. Porque Hashem prometeu que o encontraríamos se o buscássemos com todo o nosso coração. E eu pergunto a você, onde está agora, nesse momento, o seu coração? Você tem buscado por informações e conselhos para fazer uma análise melhor, estruturada, da sua situação de vida? Para considerar a viabilidade ou não dos seus projetos? Até para apresentar em oração a Hashem. Muitas pessoas tomam suas próprias decisões, que colocam em risco sua vida, ou a vida de outras pessoas da sua família, porque elas acreditam no seu engano, que Hashem seguirá com elas, onde quer que elas estejam. Elas acreditam que elas podem arrastar Hashem nos projetos delas, sem consultá-lo. Veja o que ocorreu com a família de Naomi. Irmãos, decisões erradas podem causar mortes prematuras, principalmente diante das situações que estão vivendo sobre toda essa terra. Sair para o lugar errado pode causar morte. Ficar em demasia no lugar errado também. Só tem um jeito de não errar. Busque o Senhor. E quando você buscar com todo o seu coração, você vai saber qual é o plano dele para a sua vida. As nossas decisões falam muito do estado em que está a nossa alma. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que o Deus de Shalom os torne totalmente santos, que o seu espírito, alma e corpo sejam mantidos íntegros e inculpáveis para a vinda de nosso Senhor Yeshua, o Mashiach. Precisamos ser santificados em todas as áreas da nossa vida. E precisamos buscar por essa santificação de forma urgente, sem descanso, porque realmente não sabemos quanto tempo nós temos ainda nesse mundo. Com este vento forte que está soprando sobre toda a terra, muitas velas estão sendo apagadas
rapidamente. E outras estão sendo consumidas antes da hora. Você tem entendimento do que eu estou falando. Tudo o que fizermos precisa ter como prioridade a obra de Hashem, porque o rei Yeshua, o nosso rei, está voltando. Shaul HaShaliach, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 1 a 5, escreveu aos irmãos sobre as suas apreensões. Ele havia elogiado a cidade de Acaia, cuja capital naquela época era Corinto, pelo cuidado e zelo para com a obra de Hashem, onde eles haviam se comprometido um ano antes a contribuírem com uma oferta ao ministério de Shaul. Chegou o tempo de Shaul visitá-los a serviço de Hashem. E aparentemente ninguém mais falava no assunto daquela doação. Shaul e sua comitiva tinham necessidades. Haviam os encargos da viagem, entre outras despesas. E eles haviam empenhado a palavra deles. Shaul estava, de certa forma, apreensivo em sua confiança sobre se a palavra das pessoas da Querrilá de Corinto seria ou não mantida. Então Shaul preferiu enviar irmãos à frente da sua comitiva para assegurar que aquilo que eles haviam se empenhado em fazer realmente seria realizado. O temor de Shaul é que, seguindo ele para Corinto com os irmãos, chegassem lá e literalmente passasse vergonha por ter confiado na palavra de pessoas que poderiam ter esquecido o voto que haviam feito. É uma das mais dolorosas descrições de um compromisso que precisou ser cobrado pela falta de confiança que no tempo certo aquelas pessoas manteriam a sua palavra. Vamos ler juntos novamente. Abra suas escrituras. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 5. Portanto, achei necessário dizer a uns irmãos para irem à minha frente e prepararem a dádiva prometida na plenitude do tempo. Dessa forma, ela estará pronta quando eu chegar, e será uma dádiva genuína, não algo arrancado sob pressão. As pessoas da Querrilá de Corinto haviam se comprometido em ajudar na obra de Hashem. O tempo havia terminado e Shaul, constrangido, cobrou o prometido e com receio de ser mal compreendido, como se estivesse arrancando algo daquelas pessoas. Que guardemos no nosso coração o que a Ruach HaKodesh diz sobre esse tempo, onde Hashem nos chama para servi-lo e que nos apressemos em fazê-lo com o nosso coração voluntário. Então, que não nos atrasemos para servir como o Mishkan, porque nós somos um tabernáculo móvel na obra de Hashem nessa terra. Que
que priorizemos trabalhar com as pessoas que temem o nome sagrado de Hashem, que estão a serviço na obra do Senhor nessa terra. Ainda que possamos encontrar excelentes profissionais no mercado, no mundo, para ajudar, lembre-se que esse mundo tem enganado muitas pessoas para construir o que não foi ordenado por Hashem. E assim podemos construir grandes afrontas ao nome de Hashem, como Shlomo fez, se casando com quem não deveria e edificando templos de outros deuses para estas esposas. Para fecharmos, por fim, não podemos nos comprometer com uma obra de Hashem e esquecer do que falamos, esquecer do que prometemos, do que gostaríamos de fazer de fato na obra do Senhor, do que proferimos. Não podemos esquecer do que nós cantamos no serviço do Senhor. Você sabe o que você canta no serviço do Senhor? Se empenhando com seus lábios? Que o seu compromisso com o Senhor não seja meramente momentâneo, movido pela emoção, como fez as pessoas daquele lá de Corinto, mas que seja um compromisso verdadeiro e com fidelidade. Estamos por presenciar coisas terríveis que devem acontecer sobre a terra. Porém, eu acredito que somos a geração que presenciará a volta do Mashiach Yeshua, o Mashiach da casa de Israel. E Hashem deseja que estejamos prontos, preparados para esse momento, preparados para esse encontro. O nosso zelo nesse mistério é estar a serviço de Hashem, da forma que Ele estabeleceu. E hoje, eu convoco a cada um de vocês a participar dessa grande obra que Hashem estabeleceu através de Yeshua e confiou nas nossas mãos. Esta é a sua grande oportunidade de fazer parte desse projeto com propósitos provenientes de Hashem, para encontrar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então que sejamos encontrados em pé, com a cabeça erguida, cheios de óleo, vestido com vestes brancas, e não mais nos dedicando à construção de palácios, palacetes, obras faraônicas, templos para deuses estranhos nessa terra. Porque tudo será destruído. Que possamos refletir realmente sobre a grande obra que nos está sendo proposta e que possamos nos apressar. O tempo urge para atender a esse chamado nobre e cheio de honra proveniente de Hashem. O chamado que o Senhor tem nos feito para participarmos das bodas do Cordeiro, em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 5/3, teremos uma única paraxá, paraxá 23, Pekudei, registros. A última paraxá do livro Shemot. Nessa paraxá é feita uma contabilidade do ouro, prata, cobre, doados pelo povo para uso no Mishkan. Moshe verifica e aprova os utensílios e as partes desmontadas que foram feitas
Ele verifica tudo ali, está em conformidade com o estabelecido por Hashem, e estabelece o Mishkan. Muito provavelmente, o Mishkan foi inaugurado em um Rosh Chodesh, do mês 1 do calendário de Israel. Provavelmente. E assim segue. Convoco a todos a fazerem essa leitura e que Hashem possa falar com cada um de vocês poderosamente, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, te damos graça. Que a gente possa entender, Pai, os teus projetos, que a gente possa entender a grandeza que o Senhor nos concedeu. Os Malahim queriam fazer esse trabalho, Pai. O Senhor concedeu isso às nossas mãos. Tem-nos convidados. Que grande e merecida honra é esta. Nos ajude a compreender e entender, e não perder mais tempo com coisas que serão destruídas, em breve não existirão mais. Nos ajude a lutar por almas, por vida, com o nosso coração disposto, sabendo que o Senhor está sempre à nossa frente, abrindo caminho, nos guardando por todos os lados. Nos ajude, Pai, a nos dedicarmos àquilo que realmente tem valor, como diz a canção. Em nome de Yeshua, nos ajude, Pai. Nos ajude a nos apressarmos para atender o teu chamado. Porque em breve, Pai, não haverá mais tempo. E não poderemos participar do jeito que o Senhor nos convocou. Nos ajude. Nos ajude, Pai, a acertarmos as prioridades na nossa vida. Ter o Senhor. Amar o Senhor sobre todas as coisas. E o nosso próximo, como a nós mesmos. Nos ajude. Que a nossa vida seja reestruturada corretamente sobre a rocha sólida que Yeshua nosso Mashiach. E certamente na tua luz nós veremos luz. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja.